E aí pessoal, eu sou o professor Erisvaldo e sejam bem-vindos a mais uma aula de física aqui no meu canal. Bom, esse vídeo aqui vai sair numa playlist que já tem um primeiro vídeo, que é o primeiro vídeo onde eu falava sobre referencial, sobre deslocamento, sobre variação de tempo, e agora a gente vai começar a falar propriamente das aplicações. Então, para começar isso daqui, a gente vai começar com o movimento uniforme. Cara, movimento uniforme, eu já até dei essa diquinha lá na outra aula, você pode ver se quiser, mas é uma aula mais simplista. O movimento uniforme é aquele movimento que vai acontecendo de forma constante, né? Então, você vai considerar ali uma velocidade média para um determinado percurso. Então, você vai conseguir produzir gráficos. E o gráfico do movimento uniforme é esse gráficozinho aqui, ó. Esse gráfico, que é um gráfico de uma reta. Cara, primeira coisa, se é um gráfico de uma reta, então o que a gente faz com um gráfico de uma reta? Quem já está mais por dentro da matemática sabe que o gráfico pode ser expresso como uma função. E isso daqui é uma função do tipo y igual a ax mais b. Beleza. Até agora não me apresentou nada de física aqui. Mas eu sei que esse gráfico é um gráfico desse tipo. Por quê? Porque é uma função de primeiro grau. Isso daqui é uma função de primeiro grau. Cara, então você vai me dizer que o gráfico do movimento uniforme é um gráfico de função de primeiro grau? Exatamente. Então, a gente sabe que na física, principalmente aqui na cinemática, a gente vai ter aquelas formulazinhas que são decoráveis, né? A fórmula do sorvete, a fórmula do sorvetão. E a gente tem os tipos de movimento. Então, a gente vai estudar dois movimentos, que é o movimento uniforme e o movimento uniformemente variável. Então, a gente vai começar aqui pelo movimento uniforme. Como é que a gente descobre primeiro a equação da velocidade média? Bom, a equação da velocidade média vem diretamente do estudo desse gráfico aqui, ó. Se você reparar, olha só, essa partezinha aqui do gráfico forma o que a gente chama de um triângulo, né? Esse triângulo, ele vai ter essa razão aqui, né? Então, ó, vejam só, isso aqui é um triângulo. Essa partezinha aqui de baixo, ela vai ser um ângulo, né? Então, eu posso fazer isso aqui com o conhecimento matemático que eu tenho, né? Isso daqui vale ΔT, isso daqui vale ΔX. Então, pelo meu conhecimento matemático, eu sei que o coeficiente angular, então eu vou até escrever aqui, ó. Meu coeficiente angular, ele vai ser isso aqui, ó. Alfa, esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui, que pode ser também esse ângulo aqui, né? Como a reta vai fazer sempre o mesmo ângulo quando passar uma reta paralela ao eixo T aqui, né? Então vai sempre ser o mesmo ângulo. Então esse coeficiente angular ele não vai mudar, o que é bom, né? Porque se a gente está tratando de uma função afim, todos os pontos da função vão me dar um valor proporcional ao resultado. Então esse coeficiente angular ele vai ser igual a alfa. Aí eu uso meu conhecimento matemático, porque o coeficiente angular ele vai se dar pela divisão, né, entre ΔX por ΔT. Aí se você viu a outra aula, se você lembra-se do conteúdo, quem que é ΔX? Bom, ΔX é o quanto um objeto, um móvel, varia. Então aqui o movimento começou em x1 e terminou em x2, então se eu quero saber o movimento, eu faço x2 menos x1, né? E a mesma coisa para o t. T1 começou, T2 terminou, então o ΔT vai me dar o tempo total. De fato, isso daqui eu poderia escrever assim, ó, inclusive, ó, para ficar mais nítido. Eu posso fazer assim, ó, coeficiente angular vai ser igual a... Bom, aqui eu sei que é x2
x2 menos x1 sobre T2 menos T1. Bom, isso daqui é uma fórmula matemática, né? Então a gente usa isso aqui na matemática para descobrir o coeficiente angular da reta. Na física a gente vai adaptar, porque a gente está tratando de espaço e de tempo. E quando eu tenho uma relação entre espaço e tempo, se você é mais safo, já sabe que vai me dar a velocidade média. Então, essa linha é a velocidade média. Linha do gráfico, a velocidade média. Aí, eu vou fazer algumas adaptações aqui, ó. Quais são as adaptações? Em vez de chamar de alfa, eu vou chamar isso daqui. Vou passar isso aqui só aqui para baixo, para ficar mais de boa. E aqui, como esse material vai ficar disponível aí provavelmente, isso daqui é para calcular o coeficiente angular. Beleza. Aí, para eu calcular minha velocidade média, eu vou fazer algumas alterações aqui nesse postulado que eu coloquei. Quais são as alterações? Ora, em vez de colocar alfa, agora eu vou escrever assim, ó, Vm. Por que Vm? Vm ele vai substituir alfa, mas aqui eu vou só dizer que Vm vai ser a minha velocidade média, para ficar mais fácil de entender. E assim, em alguns livros usa-se o x para designar a variação de espaço. Mas na física, geralmente, o que a gente faz? A gente bota o S, né, de space. Então, em vez de ser x2, x1, seria S2, S1, certo? Mas a gente pode deixar isso aqui ainda mais fácil, porque quando a gente pega os livros de física, o que ele faz? O S final vira só S. E o S inicial vira o S0. E aí a gente tem isso aqui, ó, T2 menos T1. Pronto. Isso daqui é a minha fórmula da velocidade média, né? Porque velocidade média eu posso escrever assim, ó, delta S por delta T. Isso aqui, fórmula da velocidade média. Bom, fórmula da velocidade média é tranquilo, mas dessa fórmula da velocidade média, eu posso chegar na minha primeira equação, que é o que vai dar o contexto dessa aula, né? Que é a fórmula do sorvete, né? Não é a fórmula do sorvete, é a fórmula do movimento, é a função horária do deslocamento. O cara chama de fórmula do sorvete. Por quê? Bom, função horária do deslocamento, ele vai me dar uma velocidade, vai pedir qual o deslocamento, né? Então, o que a gente faz aqui, ó? Vamos pegar Vm igual a S menos S0 e T2. Aí eu posso fazer assim, T final eu posso comutar com T, né? E o T inicial eu posso colocar como T0. Bom, aí a gente pega sempre o seguinte. Eu posso, para facilitar a minha vida, eu posso fazer isso aqui. Eu posso botar isso aqui entre parênteses. Aí, isso daqui, em vez de escrever assim, eu vou escrever como ΔT. Na maioria dos casos, o que vai acontecer? Na maioria das casos, esse ΔT aqui, esse T0 aqui, ele vai ser igual a zero. E aí você começa a contar o tempo do tempo zero. Mas não necessariamente, mas acontece. Mas vamos considerar aqui o ΔT. Considerando ΔT, eu vou ficar com Vm igual a S menos S0 sobre ΔT. Aí eu posso fazer aquele negócio matemático, né? De multiplicação cruzada. Esse aqui, o ΔT está dividindo e passa multiplicando. Na realidade, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar os dois lados da equação
por ΔT, né? Matematicamente é isso que eu estou fazendo. É a mesma coisa de dizer que eu passei o ΔT multiplicando. Por quê? Quando eu multiplico Vm por ΔT, eu vou ficar com Vm ΔT igual a... Bom, aí esse ΔT vai cortar com esse outro ΔT desse lado. Então vai ficar só S menos S0. Olha isso, né? Aí, supondo que o T0 fosse igual a zero, então sobraria só o T. Então, nesse caso aqui, ó, quando T0 igual a zero, eu fico com isso. Eu fico com Vm vezes T igual a S0 menos S menos S. Bom, e agora, se eu quiser deixar o espaço sozinho, o que vai acontecer? Bom, deixando o espaço sozinho, aí eu somo esse zero dos dois lados da equação. Somando esse zero dos dois lados da equação, ou melhor, esse aqui está negativo, passa para o lado positivo, eu vou ficar com S é igual a S0 mais VMT. Ou nesse caso aqui, eu vou ficar assim, ó. S é igual a S0 mais Vm ΔT. Os dois casos, né? O caso em que tem o ΔT e no caso em que o T0 é igual a zero. Temos a nossa primeira equaçãozinha. E essa equação, se você reparar, lembra que o gráfico dessa função era desse tipo aqui, ó? O gráfico dessa função era desse tipo aqui, ó. Y igual a ax mais b. Repare que o ax mais b, ele se assemelha muito, né? Isso aqui, ó, S0 seria, esse termo aqui, S0 seria igual ao que seria o b aqui, né? Que é o coeficiente linear da reta, que é onde a reta cruza, né? A reta cruza, então S0 seria o ponto do espaço onde começa e da mesma forma o coeficiente linear. E esse AX seria proporcional a VMT, né? Velocidade média vezes T é proporcional a AX. Exatamente. Sendo que o T seria, o T seria proporcional ao X, né? Exatamente. Então a gente tem aqui. O T seria proporcional a, no caso, né? Eu falei besteira. Pronto. Aí a gente tem a nossa primeira fórmula. O massa é que isso aqui aparece em questões, né? Então, por exemplo, a gente já mostrou o primeiro gráfico, né? Então eu posso ter um gráfico desse tipo aqui, ó. Vamos supor. Aqui eu também escrevi com má vontade. Reta aí, pronto. A gente tem aquele gráfico anterior. Bom, esse gráfico anterior, o que eu diria aqui desse gráfico? Bom, o gráfico anterior, isso aqui, esse ponto aqui, seria o seu S0, né? Seria o ponto onde inicia o movimento. Exato. Aí, em casos que o S0 é aqui, ó, aqui tá a origem. Se o movimento é daqui, ó. Bom, nesse caso aqui, o S0 vai ser quanto? É igual a zero, né? Então o deslocamento nesse caso aqui, ó, para esse caso, e como é que eu calcularia o deslocamento? Bom, nesse caso aqui, o deslocamento seria isso, ó. S igual a VM T. Ah, isso aqui seria deslocamento, né? Porque o S0 seria... Ixi, foi uma seta. O S0 seria igual a zero. É massa, né? Bom, aí vão ter outros casos, né? Mas aí são outros casos de interpretação. Porque pode ser que tenha isso aqui, ó. Pode ser que tenha isso aqui. Tem outro gráfico. Tem linha reta. Exato.
Aí, ó. Tá, aqui. O que está acontecendo aqui com o meu movimento, né? Lembrando que isso aqui é um gráfico de S por T, né? S por T. Aí o que está acontecendo nesse caso aqui, ó? Você consegue me dizer, ó? Isso aqui seria o S0, né? Onde o movimento se inicia. E aqui, ó, o gráfico está caindo. O que é que faz o gráfico cair? Bom, o gráfico vai cair quando esse sinal, a gente tem a fórmula assim, né? Ó. Lembrando que a gente tem essa fórmula, então vamos trabalhar em cima da fórmula, porque é para não entender. S igual a S0 mais VT. Qual é a situação que vai fazer esse gráfico descer? Aí você para e pensa agora. O que faz o gráfico descer? Cara, só tem um motivo para o gráfico descer, né? É se esse valor aqui for negativo. Exato. Se o gráfico tá descendo é porque o valor aqui é negativo, né? Então, exato. Então, para isso aqui acontecer, eu teria que ter S igual a S0 menos VT. Bom, é um gráfico de deslocamento que a gente está falando aqui. Então, imagine o seguinte. Lembra que a gente falou sobre referencial, né? Então, vai acontecer problemas do tipo assim. Eu tenho uma reta, né? Uma reta aqui que vai dar o deslocamento. Aí, esse deslocamento aqui é o ponto zero, né? Aí você vai ter que analisar o deslocamento de duas formas. Pode ser um deslocamento de uma bolinha que começa aqui, ó. E vai para cá, bate numa parede e vai para cá. Aí você vai ter que interpretar o que está acontecendo com o movimento. Aí, basicamente, o que está acontecendo aqui é o seguinte, você está fazendo um movimento contrário ao da trajetória. Então, por isso que o gráfico vai estar para baixo. Por isso mesmo. Então, cara, essa parte de análise de gráficos, o que você precisa sair sabendo aqui? Cara, essa função aqui, essa funçãozinha aqui, ó, no caso essas duas, elas vão sempre me dar uma reta. Então, não posso errar nunca. Isso aqui vai me dar uma reta. Esse gráfico S, espaço, por tempo, vai ter que me dar uma reta, né? Porque é uma função do primeiro grau. Então, para essa primeira aula aqui da famosa equação do Solovitch, é isto. Não esquecer a equaçãozinha, essencial. Não esquecer o significado gráfico delas, o que é o S0, por que ela está descendo, por que ela está subindo. E eu fico por aqui. Se inscreva no canal, importante. E até a próxima.